Olá! Tudo bom? Estamos aqui esperando a Leila. Sim. Oba! Tudo bom? Tudo bom, lindeza? Tudo bem, e você? Friozinho aqui, Tá mas não frio? fica fora com um verdinho aqui de trás para inspirar nossa conversa. Ótimo. Aqui também tá bem friozinho em São Paulo, viu? Nossa, Florianópolis é demais. Gostoso. Bem-vindos. Vamos esperar só mais um minutinho para ver se entra mais alguém. Claro. No finalzinho a gente vai abrir para perguntas também, se alguém de vocês quiser aproveitar da sabedoria dessa artista maravilhosa. E vamos falar um pouquinho da criatividade. Tudo nasceu porque a gente foi conversar, né, no Zoom, as duas, aí eu falei, nossa, mas esse papo dá para falar muito, a gente podia falar horas. E aí decidimos compartilhar com vocês um pouco do que veio, né, dessa conversa. Eu, óbvio, né, gostaria de trazer a parte mais específica da mulher, então, como a mulher em cada fase, como cada fase é diferente para a criatividade, como a gente pode, no lugar de lutar contra o que está sendo vivido, sentido, de aproveitar cada fase com cada tipo de criatividade, né? Uhum. Mas então, pode se apresentar aí para... Vamos lá, eu sou artista visual, né? Já me apresentei para Verônica. Primeiro eu quero agradecer o seu convite, né? Mais uma vez, esse convite super legal para mim, é novo, tô um pouco nervosa, nunca fiz live na vida. Normal. Mas daqui a pouco a gente se solta, mas vamos lá. Então, eu sou artista visual, sou de Vitória, Espírito Santo, não sou daqui de São Paulo, mas moro aqui já tem algum tempo. E, bom, eu comecei com essa coisa da criatividade, me envolver mais com essa coisa do desbloqueio criativo, muito porque quando eu vim para São Paulo, eu me bloqueei muito, eu tive um bloqueio muito forte. Não sei se pela mudança em si, mas eu acredito também que teve uma barreira que é gerada pela quantidade de coisa que você vê em São Paulo, né? Tipo, a quantidade de artistas fazendo coisas e coisas diferentes e coisas novas, e você fala, eu não tenho nada para acrescentar nisso. E aí você se sente extremamente bloqueado, se coloca nessa posição de bloqueio, né? Então eu fiquei durante um bom tempo buscando quebrar isso, né? Quebrar esse bloqueio, e estava vindo numa ascendente muito grande de desbloqueio. E aí eu me deparei com esse livro, com um livro chamado Caminho do Artista, que eu até comentei com você, que é um livro super interessante com algumas técnicas de desbloqueio, e comecei a fazer. E isso foi me ajudando em vários sentidos, assim, né? Eu tive eu já estava, como eu disse, já estava vindo de um processo de desbloqueio, que nada mais é que uma busca pelo que você quer, pelo que você procura para a vida, né? E aí, eu já estava dando as aulas no Sesc, né? Foi quando a gente se conheceu pessoalmente e tudo mais. E aí, depois, eu comecei a interagir com essas alunas, com a Dani, que acabou de entrar aqui, acabei de ver. A Dani foi a grande chama, sabe? Para poder me trazer essa coisa do tipo, não, acho que mais gente precisa disso. E eu acho que eu posso ajudar essas pessoas de alguma forma. E aí fiz uns grupos para poder conversar sobre criatividade e para passar algumas técnicas de desbloqueio. E foi bem interessante tudo isso, porque no processo eu fui me desbloqueando cada vez mais também. Então foi muito legal e muito interessante, assim, essa coisa do grupo, né? Que você também faz os seus grupos e tudo mais. Sabe como grupos têm poder, né? Eles potencializam as nossas curas, né? E por incrível que pareça, os dois grupos que surgiram foram só de mulheres. Ah, Foi, e as então foi mulheres se permitem
ter mais, né? Exato. Criativo, às vezes o masculino parece, eu, né, fiz formação de dança terapia, e um homem, né, ou em todas as formações também de espiritualidade, parece que é toda mulherada, aquele pobre coitadinho lá. Sim, ele se sente até meio intruso, né? Tipo, você não deveria estar aqui, dá até dó. Mas Naquilo não é. que você falou, né, de sempre, como terapeuta eu percebo, sempre as pessoas que vêm até mim, tem algo para me ensinar também, tem algo que eu tenho que falar para elas, que vai lembrar alguma coisa para mim também. E o grupo é ainda mais assustador, porque tipo, 20, 30 pessoas lá, todas com algo que tem a ver comigo, né, com algo que eu já passei, transmutei, que eu posso crescer junto, então, Sim. incrível. É incrível, assim, eu estava fazendo todo esse processo criativo e tudo mais, de desbloqueio criativo, né, comigo mesma, na minha vidinha aqui, e estava funcionando, porque eu já, como eu disse, estava, tipo, nessa busca, né, eu tinha entendido que eu precisava sair desse buraco, assim. Mas foi muito impressionante ver a minha própria cura, assim, sabe? O meu próprio desbloqueio através desse contato com o grupo. Eu percebi uma coisa muito poderosa mesmo nos grupos que se formam, né? E ver também as meninas ganhando mais confiança para fazer o que gostam, para escolher as coisas, porque é isso, né? Tipo, às vezes também as pessoas ficam assim, mas eu não vou ver uma coisa sobre criatividade, eu não desenho, não escrevo, não faço nada disso. Mas a criatividade vai muito além disso, né, Verônica? Assim, ela é muito mais do que só escrever, desenhar, enfim. Lógico que no meio artístico isso é mais pesado, tem mais. Talvez ela seja mais visível. Mas no dia a dia a gente é criativo o tempo todo. A gente é criativo para cozinhar alguma coisa nova, a gente é criativo para resolver um problema no trabalho. E isso tudo tem a ver com a autoconfiança, né? Que a gente tem no nosso próprio taco, né? Tipo, confiar no próprio taco, assim. E nós mulheres temos já uma dificuldade um pouco maior, porque somos as que mais sofrem a síndrome do impostor, né? Então tem essa dificuldade já, assim, acho que por isso também que as mulheres gostam de tentar quebrar esse primeiro, sabe, esse bloqueio, né? Porque é uma forma de se ajudar no dia a dia também. Então, eu acho que é isso, assim, as pessoas têm que entender a criatividade como um jeito de viver a vida, né? Porque a criatividade nada mais é do que você criar formas diferentes de fazer o mesmo. E isso é muito bom. Isso se aproxima, né? Não parece mais uma coisa lá, a criatividade, uma coisa que não é intrínseca com a gente, né? Entender que tudo que a gente faz tem uma pitadinha de criatividade. Sim. Se a gente faz ali com amor, né? Até as comidinhas, ou qualquer coisa, né? A sexualidade tem muito de criatividade, que eu falo bastante. Então, quando a gente vê dessa forma, parece uma coisa mais próxima, mas que faz parte da gente, Exato. Não é algo que vai em algum lugar. É que eu acho que o primeiro bloqueio tá aí, né? O primeiro bloqueio de todos é esse, é falar assim, mas eu não sou criativo, eu não sei desenhar, não nasci com esse dom. E a criatividade não é um dom, na verdade a criatividade é algo do ser humano que pode ser trabalhado ou não, né? Tipo, para fins artísticos ou não. Mas você é criativo o tempo todo, você, sei lá, seu carro quebrou no meio do caminho, você está sem celular, você tem que inventar um jeito de sair dali. Isso é forma de você usar sua criatividade, né? Então, a criatividade está no dia a dia. Eu acho que é isso que é um primeiro passo para você entender o que é ser criativo, né? Enfim. E eu acho que, obviamente, quem trabalha com arte, quem está mais envolvido com a parte do fazer artístico, se interessa mais pelo desbloqueio criativo, porque é importante para o produto final, né? Claro. Mas todo mundo tem criatividade, é criativo de alguma forma e que pode usar isso no dia a dia, né? E o bloqueio tá aí de várias formas. Uhum. Como você sente essa parte? Eu, nesses dias, estava relendo um livro que foi me aconselhado num curso de escrita criativa, que é um livro da Elizabeth Gilbert. É a moça que escreveu Rezar, Comer, Amar. Eu confesso que eu não gostei muito desse livro, porque ele mostra a Itália de uma forma que eu não gostei. Não achei, não me identifiquei. Mas tudo bem.
Mas aí ela escreveu esse livro que é sobre, chama Grande Magia, Criatividade Sem Medo. E ela fala um pouco dessa parte de como, quando a gente escolhe dar responsabilidade para a nossa criatividade nos sustentar economicamente, como isso às vezes vira um probleminha aí com a criatividade, vira tipo um fardo, né? Eu sei Sim. porque antes de encontrar meu propósito com a terapia, eu trabalhava com fotografia, né? Então, no começo era uma forma de ver o bonito do mundo, de pegar minha câmera e ir lá. Com a câmera você fica mais atento às coisas que ficam ao seu redor e fala, nossa, que flor, nossa, que luz batendo aqui, né? Uhum. Só que depois, quando aquilo tinha que me sustentar e pagar minhas contas, era tipo, eu tenho que Eu criar. não consigo. E aí criou um bloqueio tão grande pra mim que por muito tempo deixei minha câmera do lado e nem queria mais ver. Eu lembro de um dia que eu caminhava na rua, um casal falou, moça, pode tirar uma foto pra gente? Coisa que acontece sempre, né? Eu virei e falei, não tira uma foto que eu não quero. De tanto surtada que eu tava com esse negócio de criar pra... Então, você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, cara, eu acho isso é um problema de fato, assim. Acho que tem um momento que a gente de fato se bloqueia quando a gente precisa ganhar dinheiro sendo criativo, porque você tem que colocar uma pressão em uma coisa que deveria ser, sei lá, algo que é natural, né? Tipo assim, veio uma ideia e tudo mais. Mas existem algumas coisas, assim, que a gente precisa pensar. Que todo trabalho, às vezes, é chato. Faz parte. Não importa se você faz o que você ama. Vai ter uma hora que vai ter uma coisa que vai estar meio chato pra fazer. Sabe? Porque eu acho que é isso mesmo. O trabalho, às vezes, é chato. Não tem jeito. Uma outra coisa que eu acho que por isso que eu acho que tem um embate com a coisa da criatividade, do ganhar dinheiro e ser criativo, é porque a criatividade, na verdade, é o produto final. Tipo assim, o fazer deveria ser o produto final. E não pensar lá no que você tem pra... Tipo assim, não, eu tenho que entregar umas ilustrações de um livro. E aí você fala, ai meu Deus. Aí a sua cabeça tá lá, né? Eu tenho que entregar as ilustrações do livro. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Você fica naquele desespero e você bloqueia. A grande parada é você conseguir, o que não é fácil, tentar bloquear, isso sim você deve bloquear, o produto final. Tipo assim, eu vou ter que entregar isso daqui a um mês. A ideia, o ideal seria se você conseguisse aproveitar o processo criativo, porque é o que você gosta. Tipo assim, eu gosto de desenhar, então eu gosto de interpretar textos e fazer desenhos sobre ele. Então, eu tenho que fazer o máximo de fazer o possível para fazer aquele momento ser um momento bom e prazeroso para mim. Porque todas as vezes que eu vou criar, então, minha cabeça já vai ligar que quando eu tô criando, é algo positivo para mim. E diferente do tipo assim, eu tenho que entregar. Quando você muda o foco do seu produto final, sendo o seu produto final o seu fazer, você consegue fazer com mais tranquilidade. Porque o produto final, na verdade, é só a consequência da criação. Sim. Sabe? Eu sei que é difícil esse desvincular, mas acho que só do fato de você tentar fazer esse movimento, que é um movimento talvez contrário, funciona um pouco melhor. Eu vejo muito essa parte, né, de que você estava falando. Eu me perdi com... Passou um pássaro enorme que fiquei... olhando para ele. Pois é. Aí subiu o sol, aconteceu tudo no mesmo... Bom, a gente estava falando sobre essa coisa do processo, né? Tipo, ficar pensando no produto final, que acaba bloqueando a gente, pensar que o dinheiro, né, do que você está fazendo de criatividade vai te dar dinheiro, gera um bloqueio. E que, na verdade, a forma que você consegue, talvez, diminuir um pouco essa resistência é começar a pensar que o seu produto é, na verdade, o processo. Né? Sim. É isso que eu pensei, por enquanto que você estava falando, de quanto muitas vezes tem essa crença, né? De que quando você faz alguma coisa que você gosta, é só prazer,
só prazer. É. E assim, acho que isso, essa busca também, por exemplo, pelo propósito, parece que o propósito é algo que realmente você faz sem esforço algum. E aí muitas pessoas entram nesse impasse, né, de, mas se eu não estou gostando de fazer, significa que não é meu propósito fazer. Se eu não estou o tempo todo apaixonado por aquilo que eu faço, significa que não é meu caminho. E não, eu vejo isso com a dança, né? Muitas vezes eu vou para dançar, né, para fazer os movimentos, e tipo, eu tô cansada, eu não tô com saco, sabe? E a dança é a coisa que mais me move nessa vida. Uhum. E às vezes eu preciso me esforçar, assim, tipo, suar, dançar muito para minha mente sair do lugar e ter aquelas experiências de êxtase que eu falo, é por isso que eu danço, sabe? Uhum. Mas aquele esforço de você movimentar o corpo que tá lá, às vezes, né, com desconforto, tá num período do ciclo que não tá, né, tá irritada e tudo mais, mas coloca esforço naquilo, vai suando lá pra dançar e a mente sair, começar realmente a ser levada pelo movimento, e aí que você, por exemplo, né, eu aqui, que saco, né, fazer postagem, coisas, mas comecei a trocar isso para algo que realmente me leva a quantas mais pessoas conhecer o que eu tenho para dizer, porque sinto que o que eu tenho para dizer tem muita importância. Sim. Então, se o esforço de fazer uma postagem para alguém poder saber um pouquinho mais de mim, né? Eu tenho que fazer, eu faço, e aí o resultado que depois dá, realmente você faz sentir mais satisfeito, né? Mais nesse lugar. Eu queria falar um pouquinho, né, dessa parte mais para mulheres, que a mesma Miranda Gray, que é uma exponente do Sagrado Feminino, né, que faz a benção do útero, foi uma das primeiras pioneiras nesse movimento, ela escreveu um livro que chama Lua Vermelha, que fala exatamente sobre as fases da mulher. E é porque foi ela mesma, que ela era uma ilustradora freelance, e ela percebeu que tinha vezes que os clientes pediam algo, né, mais preciso, mais objetivo, e ela viajava, tipo, tinha vontade de desenhar coisas mais abstratas, e tinha vezes em que ela tinha que fazer coisas mais abstratas, mais assim, emocionais, e ela era muito mais direta. Aí começou a estudar, né, a ver, sou eu que sinto isso, quando é que acontece isso, e percebeu que isso tinha a ver com a fase do ciclo. Então, a fase que tem a ver com nossa TPM, né, a fase pré-menstrual e a fase da menstruação, é uma fase muito mais interna, é uma fase muito mais ligada à energia do feminino, porque todos temos feminino e masculino dentro. Então, ela percebeu que nessa fase as mulheres têm uma criatividade mais dessa imaginativa, mais do mundo, que sonha, uma fase que a gente realmente sonha mais, porque é relacionada, por exemplo, a menstruação com a natureza externa, é o inverno. Então, quando a gente realmente precisa descansar mais, dormir mais, ir no mundo subterrâneo, e aonde vinham, né, essas visões, essas ideias, a fase da pré-menstruação é chamada também de feiticeira, né? O arquétipo. Então, é também essa que cria do nada, de algo ruim, vai fazendo alquimia e cria algo disso. E a parte que estamos agora, né? Agora a gente está na lua crescente, que é a fase da menina, e a lua cheia, que é a fase da mãe. São as fases mais yang. Mas eu falo masculino para não ter outro termo, porque todos pode ficar confundido, porque todos temos masculino e feminino, mas a parte onde o yang fica mais acentuado, onde a gente quer ir ganhar o mundo, né? Essa é a imagem arquetípica de Atena, com a flecha que vai e aponta para aquilo que quer e realiza. Então, realmente, a fase é onde a criatividade se apresenta de uma forma mais direta, mais concreta, mais, né, nesse lugar. Mais resoluta, né? Ela resolve as coisas, né? Tem que fazer, então você faz. E é engraçado, desculpa te cortar, mas é uma coisa que é uma coisa que eu percebo, assim. Engraçado você falar da Miranda Gray, porque eu tô terminando de ler o livro, inclusive.
E eu tenho tentado perceber, né? Quando é que eu tô mais assim, tô melhor para escrever, melhor para criar, melhor para, enfim, eu acho que pro feminino é sempre importante você respeitar os seus tempos, né? Se você não se sente afim de criar, respeite o seu corpo, assim, não tá afim, sabe? Tipo, eu acho que tem um problema de quando a gente acha que não tá afim e não faz, de se sentir culpado, né? Ai, não fiz. Aí cai na culpa. O que a gente pode fazer nisso, assim, né, que eu fico pensando, a culpa, ela pode ser diminuída quando você tá sempre fazendo. Se você tá sempre fazendo, se você deixou um dia de fazer, você não se sente culpado. O problema é que a gente quer fazer exatamente no dia que a gente não tá afim de fazer. Senão eu preciso fazer hoje, porque eu não fiz o ano. Exatamente, eu preciso fazer hoje porque eu não fiz o mês inteiro, então eu preciso fazer hoje. Aí você se sente super culpado, porque você não fez, você ficou quieto dentro na sua cama, você não quis, ficou vendo televisão. Enfim, eu acho que o que a gente precisa tentar entender ter paciência, né? Acolher os seus movimentos, as suas coisas, os seus próprios movimentos internos, acolher isso e entender se você pode forçar ou não essa criatividade, enfim, eu acho que também tem a ver com o tempo que você tem de entrega, mas acho que se você faz todos os dias, assim, se você se mantém conectado com a sua criatividade, com fazer todos os dias, se você ficar 2 dias um pouco mais recolhido, você não se culpa tanto, sabe? Sim. Você fala, não, tudo bem, hoje eu tô me sentindo... E eu tenho feito isso, eu tenho tentado respeitar esses tempos meus, tipo assim, tô afim, hoje eu não vou fazer nada. E antes eu me sentia muito culpada por não fazer nada. E agora eu falo, não, ótimo, tirei um dia de descanso, é isso mesmo. Eu consigo distribuir tudo que eu ia fazer hoje para outros dias, porque eu tô sempre fazendo. Eu não tô deixando nada para trás. Então, dá uma certa acalmada, né? Porque a culpa vem muito forte, né? Quando a gente não faz. Porque eu sinto. Porque a gente vive, querendo ou não, numa sociedade patriarcal e linear, aonde a energia masculina ela é mais valorizada, né? Ninguém valoriza a emoção, a intuição, esse lugar, né, das fases mais recolhidas da mulher. É mais valorizado esse yang, esse fazer, esse estar o tempo todo 100%, essa visão da mulher maravilha, que está cozinhando com a panela aqui, que está com o bebê aqui, que está trabalhando também, que ela sabe fazer tudo e tem que ser o tempo todo até maquiada e perfeita, sabe? E, cara, não é assim, né? E aí, como a gente vê isso fora, começa a se sentir culpada porque não está seguindo o ritmo das coisas ao redor. Para mim foi super importante entender minha ciclicidade, para entender, cara, eu não sou louca, que tem dias que eu tô mais para baixo, eu sou cíclica, eu tenho período e eu tenho que respeitar. E no começo, né, de bobinha, eu fui estudar tudo isso achando que tinha uma cura, né? Aí eu vou estudar esse ciclo para depois estar o tempo 100%. E aí eu entendi que não, que na verdade a gente tem que aceitar a forma que a gente é. E essas manifestações criativas dentro das fases podem ser muito bem aproveitadas quando a gente se conhece, sabe? Bom, por exemplo, eu me programo para fazer lives, coisas para interagir nesses momentos, né? Que eu tô conectada com o ciclo da lua branca, então agora, sendo lua crescente, eu tô na pré-ovulação. Então, tô super afim de conversar, de falar. E eu sei que no período da menstruação eu preciso me recolher um pouquinho mais, então deixo aquilo, né, para fazer outras coisas que mais eu posso fazer também, mais relaxada, com outros tempos. Sim. Acho que é muito importante de entender e dar espaço às diferentes energias e não julgar. Quando eu tô mais recolhida, isso é menor. Quando eu tô emocional, isso é ruim. Quem falou isso, né? É porque é isso que você falou, né? A sociedade empurra a gente para um lugar do fazer o tempo todo, ser eficiente o tempo todo. E a mulher se sente cobrada triplamente, né? Porque para poder estar em lugares nos mesmos lugares que os homens, nas empresas e tudo mais, elas têm. Isso é uma verdade. Elas têm que fazer 3, 4 vezes mais que um homem para poder ser reconhecida. Então, essa coisa de ter que recolher, de ter que parar, é quase como, tipo, sabe, atrapalha. A mulher fica frustrada por ser mulher.
Isso é horrível, né? Lutar contra a sua própria natureza, né? Por Então, isso muitas pensam, queria ter nascido homem. Por quê? Porque é uma sociedade completamente criada nessa pro imagem. homem. Então fala, caraca, eu queria ser assim, porque aí eu não tinha minha menstruação, começou a odiar esse período, né? E não vê o potencial de abraçar todas as nossas Exato. receitas. Eu acho que quando a gente entende o nosso ciclo, a gente consegue distribuir as coisas de uma maneira mais fácil, assim. Se é nessa fase X que eu tô mais criativa, eu vou deixar para mexer com isso nesse momento. Se é nessa fase que é boa para escrever, que eu me sinto mais introspectivo, então eu vou escrever. Lógico que não fica assim certinho, né? Linear, tipo assim, essa semana eu vou escrever. Mas você consegue fazer uma modulação e uma organização da sua agenda de forma que você consiga aproveitar melhor todas as fases, né? E tirando esse bloqueio de ser mulher, né? Tipo, que também vira um bloqueio, né? Não quero ser mulher, então me bloqueio isso, não quero mais, vou... Enfim, acho que tem uma necessidade de um entendimento mesmo, né? De um autoconhecimento para poder se sentir um pouco mais à vontade para ser o que se é. E a criatividade funciona de maneira geral quando você sabe quem você é, né? Você só consegue criar coisas interessantes ou coisas verdadeiras. Eu falo muito sobre isso na arte, né? Porque você consegue perceber quando você vê um trabalho que passa verdade, que passa emoção, porque aquilo ali tem um pedacinho da alma de quem fez. Eu brinco com isso porque é muito verdade. Tem uma história ali por trás para ela criar aquilo. Por que ela criou, como ela criou. Ela viveu anos da vida dela, criou um repertório super único e né, que ela vai poder trazer aquilo para o papel, para um quadro, para uma música, para uma dança, enfim. Então a gente precisa entender que somos únicos, e isso é bom que somos únicos, né? Que é um pouco daquela coisa que a gente conversou da última vez. Tipo, se eu pedir, sei lá, para as pessoas que estão nessa live, pedir para encontrar um objeto que signifique amor. Todo mundo vai desenhar o coraçãozinho. Mas se eu pedir para olhar a grande paisagem do que é o amor, tipo assim, começar a ampliar essa ideia do que é o amor pode ser o seu pet, o amor pode ser do seu marido, do seu companheiro, da sua parceira, o amor pode ser, sei lá, a chuva da tarde quando você era criança. O amor pode estar em várias outras formas. E cada um tem uma experiência com o amor. Então, nunca a resposta vai ser a mesma se a gente olhar para além do que está dado, né? Então, eu sinto muito isso, né? Que muitas pessoas querem a coisa pronta e você tem um certo e errado também. Isso de você falar é interessante, de você estar percebendo as fases do seu ciclo. Também, tem os arquétipos, mas não tem a receitinha. É você se olhar, e muitas vezes a pessoa não quer se olhar. Então, para criar essa arte também, você tem que olhar. O que significa isso para mim? Qual a minha visão? Eu olhar para dentro. Olhar para dentro não é todo mundo que quer, se dispõe, né? Para fazer. E olhar para dentro é um negócio também, assim, eu sempre tive muita dificuldade com essa frase em específico. Olhar para dentro. Parece que você fala assim, Jesus, que eu vou olhar para dentro aonde? De onde, sabe? Como? E eu sei que é uma forma, é uma frase que a gente fala para poder exemplificar melhor. Mas, na verdade, é se ouvir, cara. É ouvir o próprio corpo. A gente está muito desconectado com o corpo, né? De uma maneira geral. Porque a gente não tem tempo para isso. Então, isso, homens e mulheres. Homens e mulheres. A gente tem um corpo que funciona de acordo com os ciclos lunares. E a gente não percebe porque a gente vive numa cidade que é cheia de luz. E aí você não sente as variações da lua. Às vezes você nem vê a lua, né? Por exemplo. Então, a gente precisa, na verdade, estar um pouco mais conectado com os nossos quereres, entendeu? Às vezes a gente arruma umas situações pra gente mesmo que a gente não sabe nem como a gente se meteu naquilo e fala, como que eu vim parar aqui? Eu não gosto disso aqui, mas agora eu já tô aqui. Aí fala que já tá velho, que não vai dar mais tempo pra eu mudar, e aí começa a arrumar um monte de outras desculpas pra continuar não se ouvindo, sabe? Porque, assim, a vida, o corpo, ele quer viver e ele quer fazer você feliz. Isso é uma verdade. E a gente sabe. A gente tem algumas situações, algumas bússolas que a gente sabe. Por exemplo, sentir inveja é uma super bússola. Quando a gente olha para alguém e fala assim,
Ah, nossa, fulaninho tá lá vendendo aqueles quadrinhos dele lá, horroroso, uns negócios horrível, e eu não consigo vender. Isso, na verdade, parece que é raiva da pessoa, que a pessoa é ruim, está tentando menosprezar aquela pessoa, mas isso é inveja, porque você quer coisas para jogo, para vender e tudo mais. Então tem um pouco isso desse lugar da gente, como a gente não quer olhar o que a gente gostaria de ser ou o que a gente gostaria de produzir, a gente acaba apontando os outros e botando a culpa neles, entendeu? Mas é isso, o corpo tá o tempo todo te mostrando. Mas raiva de você que poderia estar fazendo aquilo, mas não está fazendo. O outro está fazendo. Exatamente, aí você fica com raiva do outro. É possível vender o negócio. E aí você fica com raiva do outro, não de você. E isso é meio. Você não consegue perceber isso. Você percebe depois que você entende as ferramentas e você começa a entender um pouco mais o seu corpo e a sua mente, como ela está funcionando. Aí você começa a entender. Mas não é comum, assim, a gente conseguir ver isso logo de cara. A gente acha mesmo que a gente não tá tendo inveja, não, porque ele é ruim mesmo, e você tá indo, isso aqui. O julgador, né? E, enfim, isso é ruim, né? Horrível, porque isso bloqueia a gente ainda mais, porque aí você nunca vai achar que vai estar bom o suficiente para poder colocar para vender. Porque você vai ter que ser melhor do que ele, que você tá falando mal dele. Né? Então tem essa coisa, assim, a gente vai criando bloqueios porque a gente não quer ouvir a verdade, sabe? Tipo, Nisso que você estava falando da busca da própria visão, né? De ser verdadeiros para transmitir aquilo, né? De saber o que a gente quer comunicar para colocar num algo criativo. Eu lembro que eu sempre fui tocada pelas artes, assim, dança, música, livros, escrita, né? Mas nunca senti uma afinidade com pintura. Até um dia eu estava aí namorando em Roma. Eu passei, assim, vi uma fila enorme para entrar no museu. Falei, que tem ali, né? Falei, é gratuito. É a mostra de uma artista muito famosa. Você não conhece, é a Frida Kahlo. Eu não conhecia, não conhecia. Falei, eu tava passeando sozinha, eu adoro ir. Quando ninguém quer ir, eu vou. Tava passeando sozinha pelo centro, falei, vou ficar na fila, fiquei esperando. Entrei, cara, eu vi um quadro dela que chama A Origem do Mundo. Eu parei, assim, no quadro, assim, e comecei a chorar, assim. Olha que demais. Chorava. Falava, gente, eu não sei quem é essa mulher. Não sei por que ela fez esse quadro. Ainda dá vontade de chorar, só de lembrar. Mas aquilo me tocou, assim, num lugar tão profundo, tão profundo. Aí, à noite, fui pesquisar tudo sobre ela, vi o filme, vi a paixão. Psicopata da Frida Kahlo. Foi um crash. Mas, realmente, assim, aí entendi como que a arte de pintura, né, de desenho, também pode transmitir quando a pessoa realmente está fazendo aquilo no seu âmago, assim, nas emoções mais internas. Isso. Porque quando você está mais conectado com você mesmo, você acessa com muito mais facilidade a sua criatividade, né? É aquilo que eu até comentei com você no vídeo que a gente fez para sua turma, que é assim, qual é a diferença de você estar com a criatividade mais aberta ou tá menos criativo? Qual é a diferença? A diferença é assim, você chega na sua casa e você fala, cara, eu tenho que encontrar aquele papelzinho. Aí você vai correr a sua casa inteira. Onde que eu guardei? Guardei na cozinha, guardei no quarto. Será que eu joguei fora? Aí você está procurando sua criatividade na sua casa. Quando você está um pouco mais conectado com você mesmo, com a sua verdade, com o que você quer, com as coisas que você gosta, com seus prazeres, inclusive, o papel está em cima da mesa. Você encontra, ele está ali, ele está dado. Fica muito mais fácil de você encontrar. É só isso. Não é que, tipo, eu não tenho criatividade. Não, ela tá perdida pela casa, sabe? Só que se você conseguir se escutar, se entender, ter um pouco mais de conexão própria mesmo, né? Do que você quer, do que você gosta, quais são os seus prazeres. Enfim, fica mais fácil de você encontrar. E aí fica mais fácil de você explicar o que você sente da forma que você achar melhor. Pode ser na escrita, na dança, numa DR com um parceiro, enfim, tudo fica mais
mais fácil, porque você consegue perceber melhor as suas coisas, né? Os seus próprios, as suas dores, seus amores, enfim. Tem uma dúvida aqui que surgiu, vou te fazer essa pergunta e vou abrir também se alguém outro tem alguma pergunta. Eu senti que por muito tempo, minha criatividade, eu achava que tinha que ser uma catarse. Então, por exemplo, eu escrevia só quando estava, porque você falou DR, né? Quando eu estava completamente com raiva ou com alguma coisa muito viva, aí eu conseguia transpor, escrever poemas maravilhosos, fazer danças maravilhosas. E por incrível que pareça, parece que quando eu estava feliz, eu não conseguia transpor aquilo. Parece que a felicidade só podia ser vivida. Naquele momento eu precisava vivenciar. Você sente que tem uma forma de você direcionar também a energia positiva na criatividade? Na criação? Tem, tá? Eu concordo com você que, por exemplo, essa última série que eu fiz, que é o Instante Presente, que são as Polaroids dos sentimentos, né? Veio de um acesso de raiva. Veio de um acesso de raiva que eu tive, que eu simplesmente comecei a fazer, e os primeiros sentimentos foram a raiva, ódio, e rancor, assim, tipo, foram esses sentimentos que eu tive ali naquele momento. E surgiu uma série toda depois disso. Mas não é nem só de frustração vive um artista, é diminuir o artista, né? Eu acho que é diminuir o artista falando que ele só cria porque ele é frustrado, ele é triste. Eu acho que é uma coisa meio romantizada. Eu acho que a forma da gente conseguir colocar também a alegria, a felicidade, ou momentos que você tá bem na criação, é quando a gente mantém uma certa... uma rotina de trabalho. Isso pode ser mínimo, tá, Verônica? Assim, eu tô, por exemplo, fazendo lá o diário de quarentena. Todo dia eu faço um desenho. Já tô no 105, vai ser hoje. São 105 dias que eu tô quarentenada, 105 desenhos. Eu comecei nessa brincadeira só para poder, tipo assim, com medo de entrar numa espiral de ansiedade e ter alguma coisa para fazer, um compromisso por dia. E é impressionante como que fazer isso todos os dias, por menor que seja o esforço, por mais simples que seja o desenho, isso te mantém azeitado, digamos assim, sabe? É como se você fosse uma locomotiva, e aí, se você é uma locomotiva, e aí você tem um acesso de raiva, você tem que sair de 0 a 100. Você sai, mas é doloroso. Porque demora, tá enferrujado, tem que ir tal. Agora, se você é uma locomotiva que tá, cara, andando muito devagarzinho, mas tem um mínimo de um movimento, você consegue fazer outras coisas enquanto esse acesso de essa catarse não vem. E você vai criando. E tem horas que vai vindo, porque você tá com o canal um pouco mais aberto, ele tá mais azeitadinho, assim, o negócio tá funcionando, tá caminhando. Então, a dica para poder também criar em momentos que não só de catarse é continuar criando mesmo quando você acha que não vai sair nada bom. Porque é por isso que a gente não cria. Assim, não vai sair nada bom, sabe? A gente pensa na perfeição. Tipo, mas é porque quando eu tô com raiva, aí sai sempre coisas incríveis e tudo mais, não sei o que lá. Mas, gente, nem só de coisas boas vive um artista, né? Para você criar algo bom, você tem que ser ruim primeiro. Tipo, todo artista já foi ruim antes de ser bom. Todo escritor já foi ruim antes de ser um escritor bom. Então, assim, essa faz parte do exercício. A gente tem que pensar como um exercício mesmo. Tipo, de se manter mais alinhado e mais leve no processo, criando todos os dias. Eu falei até com as meninas que fizeram o primeiro curso comigo, que é assim, cara, vamos tentar fazer uma coisa pequena por dia. Escreve uma palavra. Uma palavra. Sei lá, uma palavra que resume seu dia. Ou uma frase, ou um desenho, ou salva uma imagem que te interessou online. Não importa qual é. Não precisa ser um grande passo. Não precisa ser uma super... Nossa, tá batendo um super vento aí, né? Tô preocupada com você sair voando. Mas eu acho que tem um pouco isso, sabe? De você fazer um pouquinho, que não importa, não precisa ser uma super coisa criativa. Não precisa fazer uma obra de arte todas as vezes que você senta para criar. Mas é porque aquele pequenininho que você fez hoje pode ser usado por um grande que você pode estar produzindo. Tudo isso é uma incubadora. Nós somos uma incubadora de ideia, né?
No próprio livro da Julia Cameron, que eu comentei, ela fala muito sobre isso. Que a gente está gerando assim mesmo, gerando como se fosse uma criança a nossa criatividade. E aos poucos, ela demora para nascer mesmo, né? São 9 meses, né? Não, a criatividade não precisa ser isso tudo. Mas tem um processo de maturação da ideia. Então, o pouquinho que você faz todos os dias, quando você está feliz, não vem aquela coisa maravilhosa, pode te ajudar para quando vier aquele rompante de criatividade, criar sua grande obra-prima, ela vai te ajudar para ser muito mais fácil e te dar mais ideias, entendeu? Te dar mais ferramentas. Então, é isso. A Marta, oi Marta, gratidão pelo comentário, escreveu: a arte não é movida pela alegria, ela não traz potência. De onde vem a potência criativa? Eu posso responder por mim, né? Para mim, a potência criativa é a potência vital, né? Que é a potência que nada é separado para mim. Então, como muitas vezes vê a sexualidade como algo diferente, não, a sexualidade é a potência da vida. Então, isso que eu falava, em especial para as mulheres, eu sinto que quando um óvulo é fecundado, né, ele cria uma criança, né, cria uma vida mesmo. Uhum. E quando não é, a gente pode usar essa potência para qualquer coisa. Então, essa conexão, né, eu acho que a potência criativa é intrínseca a gente, em especial para a mulher ainda mais, porque o que não vem criado em forma de ser humano, né, vem criado com outros filhos da gente, Sim, com nossas sim. criações, né? Eu falo. E a parte aqui que ela falou de alegria, se é movida pela alegria, eu estava lendo outro dia, me inspirou muito ler bom, não me vem a palavra, enfim, uma entrevista a Tom Waits. E ele escreveu que por muito tempo ele achava que precisava nessa sofrência, né? De tipo, beber, viver essa vida para criar as músicas mais maravilhosas. E aí, quando ele teve filho, ele viu que o filho criava porque dava alegria, né? E ele começou a tirar esse peso da criação como uma catarse e ir para um lugar de criar para se divertir. Ele falou, hoje em dia eu sinto que as minhas músicas são joias para enfeitar as mentes das pessoas. Que bonito. Que bonito, é. Alguma coisa que às vezes, quando a gente carrega a arte como algo que tem que mudar o mundo, então, aí a gente parece que precisa daquela... E quando é para enfeitar, uma joia para enfeitar a mente, é tipo, cada um pode ver o que quiser. Aquilo é um efeito colateral, não é que eu preciso criar para revolucionar. Pode ser também, mas não necessariamente, né? Eu acho também. Eu acho que, assim, não sei se a arte é movida pela alegria. Assim, eu acho que a arte é movida pelo viver, né? Pela própria vida. E tem épocas que a gente está feliz, tem épocas que a gente está triste. E isso vai refletir a nossa arte, né? No que a gente está produzindo. Isso claramente vai produzir. Mas sim, eu acho que a arte traz potência, sabe? Muita. A criatividade traz muita potência. Como ela falou, né? Ela não traz potência? Sim, traz muita, né? A arte traz muita potência. Traz potência de vida, traz potência de expansão, traz muita potência. Mas eu acho que a arte ela é movida pela própria vida, sabe? Não pela alegria em si, mas pela própria vida. E a potência criativa vem dessa vida. Eu acho que é isso, né? Tipo, é a vontade de viver, de vivenciar, de expandir, de ser mais, de dividir, de tocar outras pessoas. Eu acho que isso tem a ver com a nossa potência criativa e com a nossa arte, né? Acho que isso que é a busca. Eu acho que mesmo a pessoa que fala só sobre tristezas ou sobre dores, ela quer tocar outras pessoas que estão sentindo uma mesma dor, ou quer que as pessoas conheçam a dor dela, e também com alegria, enfim. Então eu acho que, na verdade, a arte é movida pela própria vida, sabe? A arte é a vida, assim, em si, né? Super. Eu acho que tá aí. Minha mestra de dança terapia, que é a Maria Fux, ela fala, a dança é la vida, que ela é argentina. E é isso, a arte é a vida também. É isso. A Lau escreveu, minha potência criativa vem das ondas, dos ciclos, dos altos e baixos, como ação e reação. Exatamente isso que a gente estava falando, né? E acho que mais a gente tem essa auto-observação, uma dica que eu dou
não sei se vocês conhecem diagrama lunar ou mandala da lua. É um circulinho onde você anota como você se sente ao longo do ciclo. Hoje em dia tem também app, né? Que é mais fácil falar. Mas às vezes eu gosto porque aquela mandala é em um papel. Você consegue ver, né? Cores, ver, colocar símbolos, criar de uma forma mais criativa mesmo. Mas tem um app que eu gosto muito, aconselhei para as meninas que estão no curso, que é o Clue, que também ali lá você coloca. Aí você começa a poder ver padrões, começa a poder... E aí, ali, você pode colocar o que você quer descobrir. Então, é você mesma que quer descobrir como é meu muco, por exemplo, quer descobrir criatividade, quer descobrir quando você tá com raiva. Aí você pode colocar ou emoção, ou como o seu corpo sente, quer descobrir quando sua pele tá fica melhor. Pode colocar tudo que você quiser. Isso é interessante, assim, eu confesso que no papel eu nunca consegui fazer. Eu não consigo, eu me perco, fico com preguiça. Mas esses de aplicativos eu costumo usar. Os de aplicativo eu acho bacana, acho legal pra caramba, assim. É uma forma bem interessante de botar no papel mesmo, né? E se entender de forma mais analítica. A Tereza aqui perguntou como podemos desvincular isso de associar um sentimento a criar algo? Eu acho que não tem como, Tereza. Eu acho que não tem como você dissociar o que você é, o que você está sentindo com a própria criação. Eu acho que sim, a gente pode escolher colocar no papel ou não. Mas, sabe, é difícil desvincular, de fato. Porque quando você está colocando ali, eu acredito que a gente coloca muita verdade, muito da gente ali na produção, né? Então acaba indo, mesmo que ninguém veja, tá ali. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que tá tudo bem. Você tá triste e tem que desenhar um negócio feliz, às vezes porque o trabalho pede. Mas tudo bem, assim, o negócio é você não achar que você não vai conseguir algo feliz porque você tá triste, porque estar triste é só uma condição momentânea, sabe? Você sabe como é a felicidade, por exemplo. Então você vai conseguir, você já teve vivências que você consegue colocar isso no papel. Então, dificilmente a gente consegue não, né, desvincular completamente quem a gente é pro papel, mas a gente consegue escolher colocar no papel ou não, porque a gente já teve vivências que podem nos lembrar o que a gente quer colocar, né? O que a gente quer trazer para público. Eu acho isso interessante, né? Porque, por exemplo, às vezes, se eu tô num determinado sentimento, às vezes mais sombrio, mais triste, e eu preciso, por exemplo, atender uma pessoa, então eu preciso servir, estar lá para ela, estar, né, bem, faço uma meditação, e aí você começa fingindo, como eu hoje sempre falo, né? Começa fingindo. Aí começa fingindo, saio da coisa melhor do que parece que a terapia foi feita para mim, só porque eu fingi por um momento de estar de novo no controle, de novo, né, bem alegre e tranquila. É totalmente então, isso. Muito da identificação, eu acho, com a dor, essa coisa, né, que eu falava do Tom Waits também, parece que para criar algo grandioso é daquela sofrência ou daquela coisa boêmia de artista. E, na verdade, assim, se a gente não se identifica, porque tudo passa, né? Que nem você falou, isso é a grande aprendizagem que é na mulher de viver os ciclos, de morte e nascimento. O tempo todo tem o momento de deixar as folhas cair, do outono, da pré-menstruação, de deixar o que não precisa mais na menstruação. Então, essa vivência dos ciclos nos ajuda também a desprender e não se identificar tanto com uma só emoção. Sim, porque sim. Não é tristeza. A gente está triste. E ela passa como tudo. E é importante não se apegar à felicidade também, né? Também, assim, claro que é gostosinho, né, se apegar à felicidade. Mas eu descobri, assim, que se apegar à tristeza também assim, a gente também se sente confortável ali naquele lugar. Porque a gente se sente com um pouco de dó da gente mesmo, então coloca naquele lugar de conforto, então não preciso fazer muita coisa, porque coitada de mim, tô triste, sabe? A gente tá adaptado a se apegar aos sentimentos. Eu acho que tudo bem, assim, é normal, a gente às vezes precisa se apegar um pouco para poder sofrer aquilo, sentir aquilo, né?
Mas tem que entender que não é só aquilo, né? A vida não é feita só disso, nem só de alegrias, nem só de tristezas, enfim. E quando você vai criar, tentar, dependendo do que você quer botar para o papel, tentar pegar, resgatar outras energias que você acha que vão funcionar melhor para aquilo. E é o que você estava falando, às vezes fingir parece bobo, mas ajuda muito, muito. Sim. Você fingir, tipo assim, não, eu sou uma excelente artista visual. E aí, no fundo, você está pensando assim, ai, meu Deus do céu, que vergonha que você está falando isso, gente. Não, eu sou uma artista visual. Nossa, cala a boca, você não é, cala a boca. Sabe? Você fica naquela, mas eu acho que você vai, na verdade, realinhando o seu cérebro. E ele vai entendendo, então você é mesmo? Você está insistindo tanto que você é? Talvez eu vou começar a acreditar. Hein? Então, isso também é uma forma de você tirar um pouco esses bloqueios, tanto criativo quanto os sentimentos, né? Você não é uma pessoa triste, né? Eu não sou uma pessoa triste, eu estou triste por causa disso, e tudo bem estar triste. Não é que você não pode ficar triste, não é aquela felicidade tóxica também, né? Tem que ser feliz o tempo todo, não é isso. Tudo bem estar triste. Tá tudo bem, faz parte da vida estar triste, né? Mas... Em relação, por exemplo, ao ser terapeuta, muitas pessoas acham que tá sempre 100% naquele equilíbrio. Eu acho que assim, voltando um pouquinho, né? A gente estava falando da identificação com sentimentos muito fortes. Eu, quando comecei nesse caminho de despertar, né, de autoconhecimento, eu tinha uma resistência em querer entrar nesse equilíbrio, porque achava que o equilíbrio era sem emoção. Então, você equilibrado é tipo zen, e o tempo todo nada acontece. Então eu falava, mas eu quero ser feliz, eu quero ser triste, eu quero... De boa italiana, né, também. Eu falava, não posso, né, porque senão a vida não faz sentido. E aos poucos entendi que esse equilíbrio, na verdade, é isso mesmo, é vivenciar as coisas sem se apegar nelas. Né? E a terapia não significa que você não vai ter nunca mais uma tempestade, mas significa que você... de jeito nenhum. E sabe navegar. E você nem quer, né? Exatamente. Eu acho que é o mais importante, o desesperador de um sentimento sufocante, como sei lá, uma tristeza muito profunda, é quando você olha pro lado e você não vê saída, né? Tipo assim, ai meu Deus, parece que vou ficar presa nessa caixa para sempre. E aí quando você começa a entender que são ciclos, que faz parte, por mais doloroso que seja, você se acalma um pouco, né? Você fala, não, daqui a pouco eu encontro a porta. Ela vai aparecer, sabe? Eu vou ver, eu vou tateando aqui devagar, uma hora eu vou encontrar essa porta para sair desse lugar. E parece bobo quando a gente fala assim. Eu sei que não é fácil, mas é uma forma da gente aceitar as próprias dores e dessa forma conseguir também sair da mesma forma que a gente entra, assim, né? Entra assim e sai assim, porque a gente consegue entender melhor onde a gente está. Não, eu tô aqui nesse ambiente, beleza. Vou então sentir esse ambiente aqui um pouco, mas já vou ganhar forças para sair dele e aí a gente sai. E é isso, não vai mudar, né? Você pode fazer terapias eternas, todas as terapias do mundo. Você vai ter momentos de tristeza, momentos de alegria, não tem jeito. As coisas, a vida segue, né? Nessa que eu estava explicando dos ciclos, né? Tem essas fases mais introspectivas, que é essa fase que a gente mais olha para dentro e de alguma forma se identifica mais, por isso que a gente é mais emocional também na menstruação. E nessa fase como agora, da lua crescente, ela é representada também, além da faceta da donzela, o animal da águia. Eu gosto muito desse animal porque é como se ele tá lá em cima e vê as coisas de outra perspectiva, que quando a gente está muito identificado com aquilo, não consegue ver. E é isso que, quando terminam os ciclos, né, que a gente olha finalmente de fora e fala, cara, como que eu... Né? Aquilo tudo, né? Então, o poder desse arquétipo é de vivenciar na lua crescente essa águia também, né, de ir por um pouquinho, olhar de cima, sem tanta identificação, né, Sim. O arquétipo pode ser representado também pela de Agregatena, de ver as coisas sem tão nesse lugar de se identificar com a própria emoção, né? Tem um tempo. Eu esqueci as perguntas. Costa escreveu, no fim das contas, a gente não é o que a gente faz? A gente é exatamente o que a gente faz, eu acho.
talvez a gente seja mais do que a gente faz, e a gente não quer colocar para fora tudo que a gente é, ou ainda não conseguiu entender tudo que a gente é, assim, né? A totalidade do que você é. Mas sim, assim, o que a gente, não é que a gente é o que a gente faz, mas o que a gente faz é um pouco da gente, é um pouco diferente, assim, né? Não quer dizer que só o que você faz é o que você é. Tipo assim, o meu trabalho é o quem eu sou. Mas o que você faz é um pedaço do que você é. E eu acho que, linkando um pouco com o que você falou, que é tipo assim, eu gostaria muito de ser escritor, mas eu não sou escritor. Eu acho que você precisa, então, começar a acreditar que você é escritor para ser, entendeu? Você primeiro precisa se validar como tal para poder ser isso também. Então, você pode ser tudo, desde que você queira ser, né? E aí entra numa dualidade essa pergunta do Wing Costa, né? O Wing. E aí eu acho que é um pouco isso. A gente é o que a gente faz, mas a gente não é só o que a gente faz, né? Com certeza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tinha visto uma pergunta aqui em cima, deixa eu ver. Ó. Será que eu faço? Bia Lima Seixas perguntou o quanto o reconhecimento do trabalho de vocês, seja por pessoas da área ou pessoas próximas, ajuda no processo criativo? Por reconhecimento, tá. Quer falar primeiro? Posso falar? Não Posso falar. Eu acho que influencia muito. Muito, 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 muito. Porque assim, a gente, primeiro de tudo, tem que ter confiança no que tá fazendo para colocar a cara no mundo, né? Tipo, pelo menos para mim funcionou assim. Eu precisei acreditar em mim por mais. Muitas pessoas, muitos amigos, familiares falavam assim, cara, você manda bem, tudo mais, isso aqui não. Mas eu não acreditava. E assim, o apoio deles ajuda, claro, a me manter um pouco mais focada no meu objetivo, mas o mais importante foi o meu próprio apoio, sabe? De acreditar que eu, sim, era uma artista visual e que conseguiria produzir coisas interessantes e tudo mais. E a partir do momento que eu que eu consigo ter essa confiança em mim, o apoio dessas pessoas, tanto conhecidas ou desconhecidas, é essencial, é impressionante, assim, porque eu acho que empurra ainda mais, te dá só aqueles alavancos, assim, é igual você tá no balanço e alguma pessoa ficar te empurrando, né? Para você ir mais alto e mais alto, mais alto. Então, sim, é importante em todas as fases. Eu acho que até quando você tá bloqueado, o apoio é muito importante. E quando você tá desbloqueado, ele se torna ainda mais importante, né? Acho que é o apoio da sua família, dos seus familiares, seus amigos, enfim, o reconhecimento, né? É muito importante. Tem que ver, eu acho, de um lugar onde você precisa daquilo, você precisa, né, do reconhecimento para, tipo assim, se não tem uma autovalidação ali, só você se valida quando o outro valida, aí acho que fica no lugar. Sim, mas é porque saudável. você só se valida quando o outro valida porque você não está confiante de quem você é. E aí acontece que você muito provavelmente está fazendo um trabalho que é para o mercado, para os outros gostarem. Tem pouco de você ali, sabe? Você tá pensando, não vai dar certo. É por isso que você não confia, porque não é seu assim muito. É tipo, você faz algo que as pessoas querem ver. E aí vai ter a validação. Ótimo, caçador de like, né? Mas no fundo não sai muito disso, porque não desenvolve, não tem verdade, né? Fica só naquilo ali. Então, acho que isso acontece. Acho que a gente está numa sociedade dos likes, né? Tipo, todo mundo quer receber like. Não vou falar que eu não quero, por exemplo. Lógico que eu gosto de que as pessoas falam, nossa, que legal o seu trabalho, que bom, que isso. Óbvio, né? Massagear o ego todo mundo gosta. Ninguém seria hipócrita de dizer que não. Mas eu acho que a diferença é quando você está colocando verdade naquilo, sabe? É meu, é verdade. É uma coisa sua que você abriu ali, se abriu para colocar no papel e as pessoas falam, puta, que foda, que bonito isso, que legal que você fez. Aquilo te atinge de uma maneira muito diferente, sabe? Então você se sente mais confiante para continuar sendo quem você é. E eu acho que é uma construção pessoal muito interessante, que vai além dos likes, entendeu? Sim. E eu precisei, né, mudar
um pouco minha visão. Antes eu era muito, precisava da aprovação dos outros, e quando realmente eu comecei a me aprovar, aí Você não precisa eu vou mais, né? tranquila mais, né? Oh, tem só 5 segundos! Ai, meu Deus, vai acabar. Entra lá, amor. Vamos aguardar a Solana voltar. Aê! Gente, E eu sou nova dessas coisas, mas ele também avisou. Quando faltava 5 segundos. Muito rápido. eu fiz assim, tchau. Enfim, aí agora eu fiquei com a dúvida se eu abrisse outro, se ele ficasse gravado, né? Ah, não tem problema. Mas, enfim, foi bom, foi ótima a nossa conversa de maneira geral, né? Passou muito rápido, nem vi passar. Isso para demonstrar quantas coisas a gente não faz para medo, e depois quando faz é muito mais simples do que imaginou. Do que imagina. Tá, criem sem medo, que quando faz eu acho que muito ação eliminou o medo. E agora na outra frente é gira, gira, gira para as coisas acontecerem, e assim você fazendo perde o medo, vê que não era tanto assustador assim. Sim, por exemplo, sim. uma obra sua, colocar alguma coisa que você fez no mundo e falar, tá aqui. Com certeza, ter mais coragem, né? Você acaba tendo um pouco mais de confiança de botar pro jogo, né? Suas coisas. Porque é isso, cara, é o que você é. Quando a gente não tem vergonha de quem é, fica mais fácil de botar, né? Pra rodar, assim. Então, quando a gente tem mais confiança em quem a gente é, fica mais fácil de peitar. Eu brinco até que é aquela coisa assim, né? Criação nossa é igual filho. Tipo, ele tem cara de joelho, você tem super consciência disso, mas você mostra a foto pra todo mundo, tipo assim, olha, a pessoa é a criança mais bonita do mundo. Sabe? É isso. Criação nossa tem que ser dessa forma. Então... Sobre essa pergunta que fizeram, depois eu não consegui responder tudo o que eu queria dizer, mas que estava lá no final, os últimos 5 segundos, sobre essa validação dos outros, né? Que eu falei que um pouco óbvio, precisei primeiro me validar e ir nesse lugar, porque eu era muito de querer demonstrar o meu valor, né? Quando Sim. eu era mais criança, mais adolescente, eu estudava muito na escola para tomar sempre nota 10, que minha mãe era muito fria, então eu achava que se eu fizesse aquilo, ela ia falar, filha, você é maravilhosa. E ela nunca falou, né? Então chegou um momento que eu falei, cara, chega de fazer pelo reconhecimento dos outros, Sim. né? Então entrei em um moto oposto, tipo, eu vou fazer o que eu bem entender, e se você gostar, bom, se não gostar, tchau. É porque é isso, né? A gente fica querendo viver a vida pelo sonho dos outros. A gente não vai ser feliz, a pessoa não vai ser feliz, não vai adiantar de nada, né? Acho que aí precisei equilibrar também um pouquinho, né? E eu faço esse trabalho aqui no Brasil, mas por um tempo também teve receio de compartilhar na Itália, porque algumas pessoas ainda achavam muito louco eu ter abandonado uma carreira de fotojornalista para ser terapeuta. Eles viam, tem um pouco, ele vê o Brasil como algo muito místico aqui, a espiritualidade, algo muito ainda desconhecido. Né? Não é tão como aqui que você fala um papo de autoconhecimento das pessoas tão mais... E aí eu me abri para essa coragem de ser, né, de brilhar, de também querer suporte, né, de quem eu mais gosto, de mostrar quem eu sou, sem medo também, não só para desconhecidos, mas também para quem me interessa, que saiba quem eu sou. E aí, nessa pandemia, quando a Itália estava, né, no período pior, eu abri uns encontros gratuitos para mulheres, onde a gente dançou, eu fiz meditações com tambor, tudo, né? Alguma coisa que eu falei, não sei como elas vão receber, né?
E vieram muitas minhas amigas da infância, pessoas que eu fiz na escola, eu falava, cara, com uma vergonha. E, aliás, na minha cidade todo mundo se conhece. Então, as pessoas falam pra minha mãe e minha mãe entrou. E quando eu vi, minha mãe na coisa, eu falei, cara... Aí eu Cancela. falei, ok, respira, vai, você sabe fazer muito bem. Foi incrível, porque quando terminou, minha mãe me ligou, assim, na verdade me mandou um áudio, né, chorando, falando quanto aquilo tinha tocado ela. Olha E que que agora lindo. realmente tinha entendido o que eu estava fazendo aqui, porque ainda era muito vago para ela o que eu estava fazendo Sim. aqui há 5 anos no Brasil. E aquilo, cara, eu não vou mentir, para mim foi tipo, acho que estou no meu propósito mesmo, porque até minha mãe, que nunca falou na minha vida, parabéns filha, falou que foi incrível, que gostou muito, que ela sentiu muito. Então, é claro que dá, Lógico que dá. Dá uma questão. a mais para você Claro, acreditar. porque dá uma sensação de que você está, de fato, no lugar certo, né? Você está construindo uma coisa que faz sentido. Se toca a pessoa e a pessoa vê verdade no que você faz, a ponto de falar que lindo o que você está fazendo, então é sinal que você está indo para o caminho certo, né? Então, eu acho que tem a validação dos outros é importante, assim, não é algo... eu não vou jamais dizer, tipo, não, porque se eu gostar, tá bom. Não existe isso. A gente vive em sociedade, nós somos seres sociáveis e sociais que gostam de carinho e atenção, e enfim, dessa troca, né? Então, acho que não tem como fugir. Quanto mais elogios ou apoio a gente ganha de pessoas próximas, mesmo desconhecidos, mais dá aquela sensação, tipo, legal, cara, tô conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer, sabe? Dá um apoio, isso, claro que dá. Claro que dá. Mas... Gratidão a todos. Ai, obrigada a todos. Foi muito gostoso. Gratidão a você por Obrigada. comigo sobre esses aspectos da criação. Foi muito interessante para mim, né? Em primeira pessoa, assim, saber seu ponto de vista. Ai, que bom. Fico feliz. Quero agradecer quem voltou, né? Quem voltou. Quem conseguir voltar, quem tá entrando agora, tipo, a deixar explicado que a gente começou uma live no Instagram da Verônica, mas aí caiu, porque a gente perdeu, ficou falando demais, perdeu uma hora. E aí a gente continuou por aqui, mas vai estar salvo lá, né, Vê? Sim. Tá, e aí quem quiser assistir. Vamos ver. Isso. E aí eu quero agradecer pelo encontro, porque, tipo, acho que tudo com a nossa relação foi um encontro, né? Tipo, a gente se encontrou em alguns momentos. Então, obrigada pelo convite, estou muito feliz. Agradeço todo mundo que está aí. E vou também vender meu peixe, né? Que eu tô tô com a mentoria aberta, a mentoria de desbloqueio em criatividade. Vai começar na terceira semana de julho, acho que dia 13, se eu não me engano. Ainda tem vagas, e aí quem tiver interesse de passar por uma jornada de 3 meses, um encontro por semana, mas que vale muito a pena. Quem quiser participar, fique à vontade para vir conversar comigo, para a gente bater um papo. E é isso. Muito obrigada, fico muito feliz. Gratidão. Eu recomendo muito, eu fiz uma oficina com ela e, assim, trabalho maravilhoso. Recomendo quem sentir no coração de participar, acho que com certeza vai ajudar muito, assim, não só na arte, mas também eu acho como autoconhecimento mesmo, né? Exato, é bem isso mesmo, é a busca da gente mesmo, né? De nós mesmos. Gratidão a Então, tá todos. bom, obrigada. Grande abraço. Obrigada. Beijos.